Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, nós aqui de volta para falar do nosso terceiro podcast. Eu, Marta Magalhães. Eu, Adriana Amaral. Nossa terceira temporada, terceiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre observação e curiosidade. Até completando, né, Marta, o que a gente falou no último episódio sobre funções de contato, os órgãos dos sentidos, o falar e o se movimentar. Como que a observação e a curiosidade também são importantes para a criatividade no nosso dia a dia, né? Sim. Você sabe que quando pensa em observação, né, nós pensamos nessa coisa do explorar mesmo, né? E a curiosidade, ela é uma exploração, ela é uma Uhum. investigação, ela é uma forma de aprender sobre coisas, né? E como diz o Zinker, né? Psicólogo curioso é um psicólogo que observa mais. E, Sim. na verdade, o ser humano curioso é alguém que aprende muito mais, né? Então, observar nada mais é do que considerar os diferentes aspectos que o meio tem. Fico pensando como é que você explora o meio se você fica no mesmo lugar sempre, né? E tem tudo a ver com estar em contato, estar no aqui e agora, né? A gente observa, a gente está falando, falei de funções de contato, porque é o quanto que você consegue enxergar realmente, né? Ver aquilo que está acontecendo ali. E para isso a gente tem que estar conectado, tem que estar no aqui e agora. Estou me lembrando de um exercício que nós fizemos na faculdade, nossa, tem muitos anos atrás. Era um exercício de observação, uma coisa simples, mas ficou muito marcado para mim, eu me diverti fazendo. É claro que a gente era um trabalho de disciplina, uma coisa muito simples. Mas a gente foi, era um exercício de observação, a gente foi, sentou na escada lá, eu estudei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tinha um caixa eletrônico, a gente sentou na escada do caixa eletrônico, com o gravador na mão, e ficou vendo as pessoas na fila do caixa. E aí falava, andou, olhou para trás, mexeu no bolso, mexeu no celular, falou com quem está do lado. Uma coisa boba, mas que aguçou o meu sentido de observação. Quanto que a gente passa por tantos lugares e não observa isso. No que eu parei ali para exercitar, né, esses pequenos gestos, coisas simples, eu consegui ver um pouco além, assim. Eu acho que isso marcou muito a minha formação. E quando a gente fala de Gestalt, fala de fenomenologia, essa observação é fundamental, né? De olhar para o óbvio, olhar o que está aparecendo ali na sua frente, o fenômeno. Engraçado que acho que é uma das primeiras matérias que eu tive na faculdade foi essa da observação. É. Eleva a mão, escreve, né? A gente fazia com detalhes as observações, né? Porque, na Uhum. verdade, nós aprendemos mesmo a observar. Mas hoje eu quero chamar a atenção para essa forma engessada que nós vivemos, de fazer tudo muito correndo, tudo muito no automático, tudo muito no impulso, e de repente perder essa observação, perder esse cuidado, como nós falamos, né? De curtir um banho, de mastigar um alimento, de enxergar que espaço é esse que eu entrei. Outro dia, uma pessoa disse: Nossa, eu venho aqui tanto tempo, e tinha esse quadro aqui, falando aqui Uhum. no consultório, né? Sim, tem esse quadro há muitos anos. Nossa, como que eu nunca percebi isso? Então, assim, você vê o quanto que automatiza. E quando se automatiza, se perde a espontaneidade. E quando se perde a espontaneidade, não se cria, né? Porque a Exatamente. curiosidade leva a criar possibilidades. E como isso é importante no meio, principalmente no meio de vida como um todo, no meio esportivo, né? Imagina o Uhum. atleta que não observa o seu meio. Como é que ele lê esse meio, né? Como é que ele treina, como é que ele estuda a modalidade dele se ele não observa esse meio, né? A gente aprende pela observação, né?
Você aí que trabalha com a área escolar também pode falar muito bem disso, né? Uma das modalidades que a gente tem de aprendizagem é essa, a gente observa e faz igual. Então, você está falando aí do atleta, por isso que eu me lembrei, assim, uma das coisas que a gente vai usar é essa, você vai observar e vai tentar fazer. E aí vem a curiosidade e a criatividade do senso crítico. E quando eu falo isso, eu me lembro, por exemplo, das fake news. O quanto que você tem exercitado essa capacidade da curiosidade de ver uma informação, de ver uma notícia e exercitar esse senso crítico e ser curioso de ir lá checar. Aquilo é verdade? Mas como é que foi que aconteceu? Mas foi assim mesmo? As outras pessoas falam a mesma coisa, né? Enfim, ter uma vontade de saber mais do que simplesmente receber aquilo que chega e tudo bem, né? Aceitar só o que chega. E além disso. Aí entra também na comunicação, né? Principalmente agora, com a inteligência artificial, o que Uhum, você busca na internet, daqui a pouco tem várias fontes de informação a respeito de uma busca. Se eu buscar um tênis X, daqui a pouco tem 20 firmas me oferecendo tênis X, Y, Z e etc. E, uhum, e a comunicação é uma comunicação formal, é uma comunicação informal, é uma comunicação de interesses, né? Eu até comecei a assistir, mas eu não concluí. Eu achei que era um filme e no fim era uma série. Chama-se Império da Dor. Eu acho que eu comentei com você que fala a uhum. respeito dos medicamentos. Então, a pessoa está acostumada a ir ao médico e sair com uma receita. E outro dia, uma paciente, já é uma senhora idosa, ela foi ao médico e o médico falou para ela tomar um chá. E ela chegou indignada no consultório e disse: Imagina, ele nem me receitou nada, mandou tomar um chá. Ele disse que ia fazer mal para o meu estômago. Uhum. Então, veja a que ponto nós estamos vivendo, né? O condicionamento de determinadas comunicações, de determinadas formas de vida modelada a ponto de eu não explorar, de eu não ter curiosidade nem nada. E o fake news hoje é uma coisa tão séria, porque eu vou replicar aquela comunicação sem antes investigar se aquilo é verdadeiro ou não. Olha a gravidade, Sim. né? E não interessa se a gente pensar aí um pouquinho mais profundamente, né, no âmbito mais global de capitalismo, neoliberalismo, que eu sei que é uma coisa que você vem estudando também, né? Não interessa que a gente seja curioso e crítico. Interessa que a gente realmente aceite o que chega e compre a ideia e seja manipulado, né? Então, por isso, não só nesse âmbito macro, né, de cidadania, de existência na sociedade, acho que nesse sentido, e no sentido micro também, dentro da sua própria família, né, no seu trabalho, no seu dia a dia. Como que você exercita essa curiosidade sobre o que aconteceu no dia do seu filho, no dia do seu marido, da sua esposa, né? Curiosidade pelo que está acontecendo na casa do vizinho, quantas vezes a gente ouve um grito, uma mulher sofrendo uma violência doméstica e cada um na sua, não quero saber o que está acontecendo, não, porque eu não vou me meter, né? A curiosidade, a observação vão implicar vários desdobramentos aí que caem, inclusive, nesse âmbito social, né? De cidadania, de postura, de responsabilidade social, que vai ser um outro episódio nosso, É, né? na verdade, estamos trazendo um assunto que dá para falar muitas coisas, mas mães e pais com criança pequena, né? Quando vai buscar na escola, ou quando vem de perua, ou quando vem com o vizinho, né? Chega em casa e pergunta para o filho: o que que você aprendeu hoje? Como é que foi isso? Mas às vezes o Uhum, tempo daquela família é tão corrido que a criança vai direto para o computador ou para a televisão, ela nem vai brincar, ela nem vai conversar, ela nem vai contar o que aconteceu. Então, essa exploração também, em alguns momentos,
está sendo deixado de lado, né? Esse diálogo, esse cuidado. Quando a sua filha chega aí e pergunta: como foi? O que que você teve hoje? Porque tem criança que gosta de contar, foi tudo bem. Tem Uhum. criança É, que quer ensinar musiquinha que aprendeu na escola, quer sim. ensinar os passos que teve na aula X e tudo mais. E também você falou de uma coisa que na hora que eu pensei, agora eu esqueci. Você falou Da cidadania, do capitalismo, isso, neoliberalismo. o perigo de você não escutar a versão do outro, porque você não concorda, né? Uhum. É, tá bom, você não concorda com a opinião dele, mas deixa ele dar a opinião dele, porque ele tem alguns fundamentos, algumas formas de vida que vai de encontro àquele tipo de pensamento. O outro tem outro tipo de pensamento, e são pessoas que podem conviver com respeito, com empatia, que isso também faz parte desse crescimento, né? De compreender que o meu vizinho, que o meu colega, que o meu parente, meu primo, que o meu irmão, que o meu tio, não pensa como eu, né? Que são pessoas que têm pensamentos diferentes. E essas curiosidades é muito importante, porque isso é um arcabouço, né? Vai na mochilinha lá, mais informações, porque eu tenho mais argumentos para falar a Uhum. respeito disso. E isso, quando adolescente, quando criança, e mesmo quando um profissional adulto, é muito importante eu ter essa flexibilidade para ouvir e para observar o que é que está sendo dito, principalmente para nós que temos essa escuta de acolhimento, de cuidado, de amorosidade, né? Aquilo que o outro está dizendo é aquilo que faz parte da história dele. Então, como é que é isso, né? Pois é, eu fico pensando o quanto que para nós, né, que somos psicólogos, acho que a gente exercita muito essa observação, essa curiosidade pelo que o outro traz para a gente. Mas eu fiquei pensando em termos de trabalho, né? O quanto que você pode, e aí eu sei que tem limitações, dependendo da profissão, dependendo do tipo de trabalho que você exercita, né? Quanto que você consegue exercitar mesmo essa curiosidade, essa observação. Às vezes você observar, você percebe uma necessidade, consegue prestar um serviço melhor para alguém. A curiosidade de aprender pode te fazer ser promovido, te fazer, né, prestar um serviço melhor. Como que isso é útil em todas as áreas da vida e a gente vai esquecendo aquilo que você falou, né? Vai caindo no automatismo de fazer sempre a mesma coisa, de fazer o que às vezes não gosta e aí faz o básico, faz o mínimo possível. E é tão importante a gente às vezes parar e perceber assim, eu estou exercitando essa minha capacidade, né? De curiosidade, de criatividade, eu estou podendo fluir. Eu lembro aqui do episódio que a gente fez com a Fabíola Matarazzo, mais uma vez, né? Acho que a gente vai falar muito dela aqui nessa temporada, sobre a arte, mesmo que você não possa fazer isso no trabalho, na família, enfim, no seu dia a dia, inserir momentos na sua vida em que você possa fazer isso, contemplar, a gente falou de contemplação também na última temporada, e poder dançar, cantar, desenhar, escrever, exercitar de alguma forma artística também, enfim, explorar tudo que o ser humano tem de potencialidade, né? Você está me fazendo pensar que hoje eu atendi uma pessoa que ele disse que comprou uma peça do Mágico de Oz para o filho. E aí, quando ele falou para o filho, tem 7 anos, ele falou: Olha, comprei uma peça para nós irmos ao teatro e tal. Aí o filho falou para ele: Não, papai, não precisa, eu já li o livro, né? E aí ele falou: Então, que bom que você já leu o livro, então agora nós vamos ver a peça, né? E ele foi até meio chatinho com a peça, não queria ir e tal. E aí, quando acabou, disse que ele falou: Nossa, muito obrigado por ter me trazido. Foi muito legal.
Nossa, eu curti, eu lembrei de tal coisa que o personagem do Homem de Lata fala, que a Dorothy fala, e foi contando em detalhes. Ele falou, os olhos dele brilhavam de alegria, foi tão legal de ver, ele disse, foi maravilhoso. Então, às vezes, até a criança pensa, eu já vi, eu já conheço, eu não preciso. E tem diferentes formas de explorar, né? Pode ser Uhum. através da pintura, do teatro, do filme, do livro e tudo mais. E também me lembrei de uma situação. Ontem, nós almoçamos com um casal que estava contando que a filha está fazendo estágio na engenharia, numa determinada firma, que eu não vou falar o nome para não fazer merchan, Uhum. e, e nessa determinada firma, o pessoal da gestão de RH pediu para que cada um dos estagiários acompanhasse alguém da inclusão e que a filha desse casal está acompanhando um autista Uhum. dentro da firma. Então, imagina, ela engenheira, né, no último ano, acompanhando alguém com autismo e tal. E aí diz que ela está trazendo para casa, nossa, eu estou tendo que estudar, nossa, ele me ensinou tal coisa, nossa, mas ele é tão inteligente, nossa, mas não é Uhum. nada do que eu pensava. Então, veja os diferentes contatos que o meio nos proporciona, né? E Sim. essa firma em especial, trazendo a inclusão de diferentes pessoas com diferentes trocas. O quanto isso é para observar, o quanto isso é para crescer, o quanto isso é para aprender, o quanto isso nos mobiliza, né? Sim. Diferentes energias, diferentes percepções. Saiu daquele quadradinho, né? É uma engenheira. E aí, o que, que tem a ver, né? Então, ela está. Nossa, diz que ela está muito feliz de estar fazendo essas descobertas. E foi, inclusive, o tema Maravilha. do nosso almoço de ontem. Muito legal. E só para completar o que você falou, nos mobiliza para uma melhor qualidade de vida, que é o nosso novo mote aí, que acho que é justamente disso que a gente quer falar, né? É. E é isso. Acho que a gente pode fechar pensando no seguinte: fica um convite aqui, né? Será que nós estamos observando no dia a dia as pessoas que estão ao nosso entorno? Ou está tudo tão corrido, está tão automático, que eu não estou tendo tempo de observar que aquela pessoa do meu lado, de repente, está precisando de alguma coisa, né? É. Será que quando eu vou fazer alguma coisa de prática do dia a dia e eu não tenho tal ingrediente, seja numa comida ou seja numa vestimenta, eu improviso, eu crio uma situação e saio, eu alterno os ingredientes e faço alguma coisa, enfim, às vezes fica Uhum. tão bom, né? Com É. criações diferentes. Então, essas curiosidades de explorar o que temos é o que nós Dentro e fora, né? fizemos, é o que Explorar o nós mundo, fizemos explorar na as pessoas. pandemia, né? Na É, pandemia, nós tivemos que explorar recursos internos e recursos externos, né? Então, acho exatamente. que fica esse convite para o nosso público e para nós também, né? Que nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida pessoal e profissional, né? Com essas Isso. observações. Então, até Fechamos mais, mais né, um. Dri? Até o Beijo, próximo até episódio. mais. Tchau, tchau. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.